Hoje nós vamos começar uma nova série, intitulada Seja Bem-vindo. A ideia é que na declaração de missão da nossa igreja, nós temos uma afirmação de que o nosso sonho é ser uma igreja acolhedora. E o que de fato é ser acolhedora? E por isso eu queria que você abrisse, na verdade que você ouvisse, eu vou ler dois versículos de dois capítulos diferentes, partes de um versículo. E o texto diz o seguinte em Romanos 14, 1 e 15, 7. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. De acordo com o livro de Romanos, há um lugar incrível na face da terra, um lugar maravilhoso, e não é, gente, a Arena Corinthians, não é. É um lugar incrível, pelo menos deveria ser, porque assim o livro de Romanos trata, assim o livro de Romanos apresenta. Esse lugar é chamado de igreja, e na Bíblia, e em particular o livro de Romanos, ele fala da importância de uma comunidade de pessoas que pertencem a Jesus Cristo, e essa comunidade então é chamada de igreja. Mas talvez você esteja aqui essa noite, e você me escutou apresentar o tema, e logo veio na sua cabeça, no seu coração, o seguinte pensamento: Marquinhos, essa não é a minha experiência com igreja. Se igreja é um lugar incrível, eu quero dizer que eu tenho frustrações imensas a respeito da igreja, tenho marcas profundas, feridas, eu fui machucado, eu fui desapontado, eu fui maltratado numa igreja. Portanto, dizer que igreja é um lugar incrível, eu não sei se eu tenho tamanha liberdade ou tamanha a convicção para dizer a respeito disso. O que eu quero dizer é que talvez os fatos que você traz sejam verdadeiros, mas eu não quero hoje, nesta noite, gastar tempo falando sobre este assunto ou o que de fato te machucou e tentar justificar os teus machucados. Eu quero dar um passo para trás e olhar para o livro de Romanos e pensar no que a Bíblia diz e no que aqueles cristãos primitivos que viveram igreja na cidade de Roma pensavam a respeito de uma comunidade de cristãos. E a partir daí nós estabelecemos juntos conceitos e avaliações a respeito de como uma igreja tem que ser acolhedora propriamente dito. Por isso, eu quero começar olhando para esse texto e trazendo a definição de acolhimento. Como é que nós podemos definir acolhimento? O texto ele traz algumas ideias interessantes. Ele diz: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controversos. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. Ele traz três princípios interessantes. O primeiro é sem discutir assuntos controvertidos. Depois ele traz o aceitem-se, e ele parece que nesses dois textos a palavra mais forte aí é aceite, aceitar, acolher. E depois a ideia de que nós temos que ter a mesma forma de Cristo como Ele nos aceitou. Portanto, ao olhar para o livro de Romanos, a gente, olhando para esses três pontos, a gente pode definir o acolhimento, depois a gente pode estabelecer o fundamento do acolhimento e depois a prática do acolhimento. Mas o que é fato quando estudamos Romanos, e assim a gente define acolhimento, é que haviam alguns pontos de vistas que eram distintos ou diferentes dentro da igreja. E por causa desses pontos de vistas diferentes, a igreja vivia momentos de conflito entre alguns grupos. E eram conflitos em relação a algumas questões secundárias, mas apesar de serem questões secundárias, causavam bastante bagunça dentro da igreja, bastante confusão. Isso se dava porque dentro da igreja existiam pelo menos dois grupos bem formados. Um que cresceu e teve a sua origem étnica e cultural no meio do judaísmo. E os outros que não eram judeus. Alguns judeus convertidos traziam em si
marcas do judaísmo e diziam: é assim que nós temos que ser. Outros que não eram judeus e eram convertidos, traziam em si marcas, por causa da cultura que cresceram, que diziam: olha, o cristianismo tem que ser assim. E o ponto de vista de um, mais o ponto de vista do outro, trazia uma certa confusão dentro da igreja, e por causa disso Paulo teve que intervir e esclarecer de fato como a igreja deveria ser. O fato é que Paulo ilustra essas confusões no capítulo 14, e ele aponta pelo menos 2 momentos que geravam discórdias. Um momento é que um grupo dizia que podia comer qualquer tipo de carne, e você podia comer tanto a carne de porco como a carne de boi, mas não existia um animal que era impuro, e por isso a carne poderia ser comida por qualquer uma pessoa. Um outro grupo trazia o conceito de que não, somente os vegetais. Você tem que ser vegetariano, não pode comer carne, você tem que comer somente vegetal. Isso era suficiente para gerar uma certa confusão dentro da igreja e ter os grupos que são pró-carne e os que são pró-brócolis. Você sabe qual eu escolheria, não preciso dizer. O fato é que isso gerava confusão. Também existiam aqueles que diziam que a adoração só poderia acontecer no sábado. O sábado era um dia separado por Deus, e por causa disso não havia qualquer outro dia na semana em que deveria acontecer a adoração. Existia um outro grupo que dizia: não, eu acredito que a lei existia, mas hoje a lei é maior do que isso, e nós não temos um dia separado, santificado. Nós temos todos os dias, na verdade, a nossa vida ela é separada por Deus, e todos os dias são santos, todos os dias são dias que valem a adoração. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Ou seja, era mais um motivo de divisão dentro da igreja, e porque eram assuntos secundários que eles estavam discutindo, mas que eles não chegavam num consenso, e por causa disso a igreja se dividia de acordo com os seus consensos diferentes. Se a gente fosse olhar para os nossos dias, talvez muitos assuntos nos dividiriam. É permitido ou não tatuagem? É permitido ou não usar brinco? Eu acho que se eu não fosse pastor, é permitido ou não você sai por discussões. A gente só pode cantar hino, não pode ter guitarra na igreja. Todo guitarrista é filho do diabo. Não, todo guitarrista é santificado, é alguém que foi... E aí saem as divisões, saem todas as crises e as discórdias. Tem gente que olha e define quais são os seus problemas, mas Paulo, ele lutava contra aquele que havia se convertido ao cristianismo e se mantinha ainda na cultura judaica, estando em Roma. O que comer e o que adorar, Paulo chama este povo que estava preso ao comer e ao adorar, o dia da adoração, de crentes fracos, ou fraco na fé. Ele diz: vocês que são mais fortes na fé, têm que dar todo o suporte aos fracos na fé. Paulo faz uma distinção. E eles eram fracos não porque eram um grupo menor, ou porque eram fisicamente mirradinhos, ou porque eles eram vulneráveis, ou porque eram os mais carentes da igreja. Eles eram fracos porque tinham uma fragilidade na sua fé, naquilo que acreditavam. E Paulo diz: estes caras precisam ser apoiados por vocês, e vocês precisam aceitá-los. Eles são fracos na sua fé em Cristo Jesus. Apesar de que quanto ao comer e quanto ao adorar, ou quando adorar, eles não são questões que atacam diretamente o núcleo da fé cristã. Eles são pontos secundários, eles não são os pontos primários. Se estivessem questionando que a salvação era em Cristo Jesus, tudo bem. Se eles estivessem questionando que a vida é eterna ao lado de Cristo Jesus, tudo bem. Mas não é este o caso. Estão questionando se pode ou não pode comer, se pode adorar num dia ou pode adorar no outro dia. Isto é secundário.
não é o que se deve discutir. E Paulo traz, tanto é que o problema é fácil de ser resolvido. No próprio capítulo 14, no verso 6, diz Paulo: cada um deve ser totalmente convencido em sua própria mente. O problema é que você não tem convicção. E porque você não tem convicção, você não consegue sobreviver ou conviver com aquele que pensa diferente de você. E cada um deveria ter a sua própria convicção, a sua própria certeza e descansar nisso. Já que eu sou certo, convicto, não tenho dúvidas do que eu acredito, eu posso conviver com você de forma tranquila. Você pode ser um cara todo tatuado, com o braço fechado, que eu não tenho problemas de conviver com você, porque isso é uma questão secundária. Você é meu irmão, porque nós acreditamos no que é primário, fundamental, essencial. Jesus Cristo é o que nos une. Quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao que dia adorar, isso é secundário. A gente não deve levar isso em consideração. Por isso o que Paulo traz como um conceito forte é: você tem que ser convicto naquilo que você crê. A sua mente tem que estar cheia dos princípios que você acredita. Deus revelou, joia, traga isso para você e é suficiente. Naquilo que é secundário. Portanto, o problema não era se um estava certo e o outro estava errado. O problema era que um era fraco na fé e estava perdendo o ponto central do evangelho. Não conseguia entender ou sobreviver àquilo que era evangelho. Deus o Pai não o aceitou porque você se tornou bom o bastante. Deus o Pai o aceitou porque quis aceitá-lo. E este ponto estava sendo perdido. Porque a discussão aqui era: um não está aceitando o outro porque tem a expectativa e a esperança de que o outro pense primeiro como você, para que depois seja aceito por você. E Paulo quebra esse paradigma dizendo: não é isso, não é isso. Isso é secundário, não é o essencial. Você vai aceitá-lo porque você vai aceitá-lo. E ele não precisa pensar como você, ele não precisa estar como você, ele não precisa ser como você. Pelo contrário, vamos celebrar a diversidade, mas o aceite. Quando nós olhamos quase todas as religiões, seitas, filosofias, elas pensam como o povo de Romanos pensava e como Paulo destituiu da cabeça deles. Porque a maior parte das religiões, eles pensam o seguinte: eu primeiro preciso me aperfeiçoar, para depois ser aceito. Eu preciso melhorar, para depois ser aceito. Eu preciso praticar obras, provar quem eu sou, demonstrar o que eu quero, ou o quanto eu quero pagar, e aí demonstrado eu serei aceito. Eu preciso reencarnar, eu preciso ter uma segunda chance, eu preciso melhorar um pouco, para depois ser aceito. E o que a Bíblia diz é exatamente o contrário. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que a Bíblia mostra é que a graça de Deus nos alcançou enquanto nós estávamos totalmente perdidos. Deus nunca esperou ou teve a pretensão que nós melhorássemos para que Ele pudesse se relacionar conosco. Deus sabia que era impossível nós nos tornarmos melhor. E por isso, e ainda assim, a graça olhou para mim e disse: eu quero você, eu vou atrás de você, eu te aceito do jeito que você é. Acolhimento não é tornar a pessoa como você, recebê-la para que você trabalhe nela, para que ela se torne a mais parecida com você. Acolhimento é receber a pessoa. Na verdade, eu gosto muito da afirmação do pastor John Ortberg, quando ele diz: acolhimento é abrir espaço para alguém que você não precisa abrir espaço, que você não deve ou não tinha que abrir espaço. Eu simplesmente abro espaço para que essa pessoa possa conviver na minha vida. Eu abro espaço para que essa pessoa possa se relacionar comigo. Eu abro espaço para que ela possa sentar-se comigo. Quando nós continuamos olhando os textos, o texto de Romanos 14, 1 e 15, 7 diz:
Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como que Cristo os aceitou. Aceite, sem discussão, sem querer equalizar, sem querer aprimorar. Abra o espaço para a pessoa, apesar da pessoa. Abra o espaço. Então, qual é o ponto central dessa discussão? O que é que Paulo está trabalhando nesse conceito todo? Então, aqui a grande questão é, como é que o mais forte na fé, ele deve acolher o mais fraco na fé? Como é que aquele que já tem uma jornada espiritual com Deus, um caminho melhor trilhado, pode agora receber aquele que está começando, ou aquele que ainda não entendeu os rudimentos, ou os rudimentos. Por isso que o que a Bíblia promove é aceitem, acolham, recebam, abram espaços, tirem as barreiras, deixe caminhar livremente. Gosto muito da citação de um outro pastor chamado Gordon MacDonald, quando ele diz: o mundo pode fazer quase tudo tão bem ou melhor do que a igreja. Não é preciso ser cristão para construir casas, alimentar o faminto ou curar os enfermos. Há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer: ele não pode oferecer graça. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que tem muita gente que não é da igreja, da comunidade daqueles que são convertidos a Cristo, que fazem o que nós fazemos, talvez com muito mais excelência, ou muito melhor, com um resultado muito mais eficiente. Talvez alguns possam curar enfermos e tratar doentes de uma maneira que nós não sabemos fazer. Talvez outros saibam construir casas e abrigar e dar abrigo àqueles que estão desabrigados, coisas como eu e você não sabemos fazer. Talvez saibam alimentar os famintos, como eu e você não sabemos fazer. Muitos podem fazer muito melhor do que nós. Só que tem uma coisa que nós fazemos que eles não fazem: é a demonstração da graça de Deus. É demonstrar que Deus nos aceita do jeito que somos. Que você não precisa alimentar o faminto para se tornar uma melhor pessoa, para que você seja aceito. Que você não precisa construir casas para abrigar desabrigados, para que você se torne uma melhor pessoa, para que você seja aceito. Que você não precisa curar doentes, porque assim você se torna uma pessoa melhor. E dessa maneira, você pode ser aceito pela divindade ou o grupo qualquer que você queira ser aceito. O que ele está dizendo é: você pode fazer tudo isso, entendendo que você foi aceito por Jesus Cristo. Que Deus pagou o preço para te ter do lado dele. Que não há nada que você faça que pague este preço, porque a conta já foi paga por Jesus Cristo, naquela cruz. A graça. E a gente olha para o texto bíblico, e a gente enxerga isso de forma clara. João 1, 17 a 18, o apóstolo João está dizendo: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho unigênito, Cristo Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Moisés trouxe a lei, e o que é certo versus o que é errado, o que se pode fazer versus o que não se pode fazer, o que deve ser feito versus o que não deve ser feito, foi apresentado por Moisés. Só que o interessante é que Paulo nos ensina que a lei só existe para apontar o pecado. Porque nós olhamos a lei, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, no nosso coração nós escolhemos o que é certo, mas acabamos fazendo o que é errado, porque o próprio Paulo nos ensina que a lei existe para apontar o pecado, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Eu sou um desventurado, um maldito, um ferrado. Por isso, quando o texto nos mostra isso aqui, ele diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a gente tinha que viver tentando cumprir a lei, e a gente sabia que isso era impossível. Mas aí o que aconteceu? A graça e a verdade foram apresentadas
pelo Filho de Deus. E nós não podíamos enxergar ou conhecer a Deus, mas quando ele desceu dos céus e habitou entre nós, se tornou possível nós enxergarmos Deus, porque o Deus se encarnou. Eu passo a enxergar este Deus, eu passo a ver quem é esse Deus. Eu entendo o formato dele. E aí ele diz, mas isso foi movimentado pela graça e a verdade. A graça é Deus olhar para você do jeitão que você está e dizer, ainda assim eu desço dos céus, pago o preço lá na terra, simplesmente porque eu quero você comigo. A partir daí, a verdade é uma só. Sou Jesus Cristo. E esta verdade é inegociável. O resto é secundário. E você não precisa ter conformidade no secundário para acolher as pessoas. Você precisa ter a graça de Jesus Cristo te alcançando. A partir daí, você aceita qualquer pessoa. Quando o pastor John Ortberg diz que a graça, ou que o acolhimento, é você abrir espaço para alguém que você não precisa abrir espaço, eu resolvi citar de forma diferente, acrescentando para trazer uma definição de acolhimento. Por causa da graça e pela graça, acolhimento é abrir espaço para alguém que você não precisa abrir espaço. Essa é uma citação minha. Estou bonito, né, amor? Por causa da graça e pela graça, é possível que eu abra espaço para outras pessoas. Eu consigo tirar as barreiras. Eu consigo quebrar as diferenças. Eu consigo destruir os sofismas, os preconceitos. E eu passo a receber de coração livre. Por isso, se a definição começaria por aí, a segunda característica é a construção do acolhimento. Se eu preciso abrir espaços, como é que eu posso abrir esses espaços? Quais são os alicerces, as bases? Quais são os princípios que movimentam esse alicerce? Se no primeiro momento a gente tinha que entender que eu não preciso ter uma igualdade de pensamento, de princípios e de valores, mas simplesmente aquilo que é secundário, o primário, que é Jesus Cristo, eu não abro mão. No segundo momento, o texto é claro, ele diz, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir outros assuntos controvertidos. Portanto, aceitem-se uns aos outros da forma como Cristo os aceitou. Ele diz, olha, o fundamento do acolhimento é a aceitação. Aceita a pessoa. Abra o espaço. Ela não precisa mais ter o que é secundário com você, mas ela precisa simplesmente você precisa simplesmente aceitá-la. O problema abordado em Romanos 14 e 15 não era que os cristãos eles tinham diferentes pontos de vista. Estas questões não atacavam o núcleo da fé. O problema era outro. O problema não era dessa maneira. Ele diz, vocês não entenderam ainda o que é acolhimento. Na verdade, vocês não entenderam o que eu venho falando. E Paulo vinha tratando desse assunto desde pelo menos o capítulo 12. Na verdade, o livro inteiro de Romanos é um livro de aceitação. Quando Paulo diz, olha, os judeus são escolhidos no capítulo 2, mas no capítulo 3 ele diz, os gentios também são aceitos por Cristo, todos se tornaram uma só. E a partir daí ele vem desenvolvendo o conceito e o critério, e a ideia de que o povo de Cristo já não é mais uma nação separada, mas são aqueles que entenderam o que é primordial, essencial, Cristo. E a partir daí se torna uma coisa só. E é nesse valor que a gente tem que se pegar. E ele vem trabalhando e construindo a ideia do acolhimento, dizendo, olha, o primeiro alicerce de tudo isso é que somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5 diz o seguinte, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Embora sendo uma multiplicidade, nós somos uma unidade. Embora sermos um bando,
Nós somos um só. Embora somos membros, na verdade, do mesmo corpo. E cada corpo precisa ter uma unidade. Não dá para uma perna querer ir para um lado e a outra ir para o outro. Não, nós estamos no mesmo barco. Nós fazemos parte do mesmo edifício. Temos funções diferentes. Trabalhamos distintamente, mas somos uma coisa só. Cada qual é indispensável para os demais. Pertencemos uns aos outros e não podemos funcionar nem crescer isolados uns dos outros. O cristão não é uma ilha. O cristão só funciona se for um arquipélago. Ele só existe se estiver no meio de outros cristãos. O apóstolo Paulo escreve dizendo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta cresce, segundo a justa cooperação de cada parte. Só crescemos se todos trabalharem juntos. Eu cresço se vocês crescerem. E vocês só crescem se eu crescer. Isso precisa ser juntos together. Tudo junto e misturado. Hashtag. A segunda coisa, ou o segundo alicerce, é que o amor tem que ser a nossa marca. Romanos 12:10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraterno. Amor de irmão. Como se fosse um amor por causa do DNA herdado, um amor de sangue, algo que vai além de qualquer coisa. Ele diz, a comunhão exige o amor que vai além da palavra, além da emoção, o amor que se historifica, o amor que se sacrifica, que se envolve, amor que é prático, amor que supera as diferenças e as indiferenças, amor que constrói pontes, em vez de construir muros, o amor que abre espaços, o amor que traz para dentro, é amar-nos uns aos outros como amamos os irmãos de sangue, com um afeto profundo de todo o coração. Este amor é a causa da comunhão e resultado da vida eterna. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso a marca de uma comunidade que vive no acolhimento, é uma comunidade que conhece aquele que os une, e como aquele que os une é Deus, que é amor, é uma comunidade marcada pelo amor. Terceiro alicerce, terceiro fundamento, é que eu tenho que honrar o outro em primeiro. E Romanos 12:10 continua dizendo, prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprios. Preferirem honra é não olhar o irmão com discriminação, com recriminação, ou principalmente com eliminação. Eu não quero mais você na minha vida. Preferir com honra é trazer o sujeito para dentro, é julgá-lo mais importante do que eu mesmo, é não ver os outros com as lentes da diminuição, mas sim com a lente de aumento, porque eu enxergo que o outro vale muito mais do que eu mesmo. É banir da nossa vida toda presunção, toda mania de grandeza, toda vaidade. O próprio Paulo diz que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Eu tenho que considerar o outro superior a mim mesmo, e se eu não o honro, significa que eu ainda continuo ensimesmado. Da mesma maneira como quando o texto diz que nós temos que preferir o outro, significa que preferir é indo à frente. Eu tenho que deixar o outro ir à minha frente. Você tem o que é melhor. Da mesma maneira como eu tenho, e é minha responsabilidade quando eu honro, eu tenho que trabalhar de forma intensa todas as minhas emoções, e principalmente as minhas reações
em relação ao outro. O texto de Romanos também sugere que o quarto alicerce seja que o sentimento do outro também seja o meu. Em Romanos 12:16, Paulo diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Sabe o que isso significa? Que eu não posso, não me é permitido nutrir a inveja, a amargura, o ressentimento, o ódio, me agasalhar de mágoas, de fazer meu coração ficar acorrentado a isso tudo. Pelo contrário, nada de espaço para um azedume sentimental, para uma vida de melindres e mimimis. Nada de espaço. Nada de nos atolarmos no pântano da autopiedade. Nada disso. Paulo quer destruir todas as setas de acusação, setas agudas, de acusações maldosas, das desavenças separatistas. Ele quer banir todo o espírito de isolamento. Ele quer trazer todos como uma só família, um só corpo, um só pão, galhos da mesma videira. Temos um mesmo Pai, um mesmo Salvador, um mesmo Consolador. Temos uma só fé, um só Senhor, uma só esperança. Temos os mesmos propósitos, a mesma missão e vamos morar juntos, todos no mesmo céu. Por isso, o meu sentimento tem que ser o mesmo que o meu próximo. A dor do meu próximo tem que ser a minha dor, a alegria do meu próximo tem que ser a minha alegria. E qualquer coisa além disso, ela não vem de Deus. O quinto fundamento, ou o quinto alicerce, ele trabalha com eu não julgo mais ninguém. Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros e em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Não julguemos. Em vez disso, tomar como propósito um voto de não colocar uma pedra de tropeço no caminho do meu irmão. E gente, igreja é danada para fazer esse tipo de coisa. Porque as pessoas se embirram, mimimizam-se. Mimimizam-se é se tornar mimimizados. Ou trazer para si mimimis. Se mimimizam-se uns com os outros e ainda espiritualizam as suas mimimizações. Vou ilustrar. O sujeito está tão chateado com o outro e ao mesmo tempo é tão espiritual que ele chega no grupo pequeno dele e diz: nós precisamos orar pelo outro. Sabe o que ele fez? Ele fez isso. Olha como está fraco na fé esse meu irmão. Na verdade, ele não está orando pelo outro. O que ele está fazendo é jogando todo o grupo contra uma pessoa, tornando-se pedra de tropeço. Pedra de tropeço na permissão do Espírito Santo soprar sobre uma comunidade, tornando essa comunidade uma coisa só. Mesmo com princípios secundários diferentes, ela perde a oportunidade de se tornar uma coisa só. E uma das coisas que eu e você precisamos entender é que o diabo vai fazer de tudo para quebrar a unidade de uma comunidade. De tudo. Que os valores deste mundo são valores totalmente distintos do que a Bíblia prega. E porque são distintos, nós podemos entrar no sexto alicerce que diz o seguinte: eu sigo a paz e promovo a edificação. Romanos 14:19 diz: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforcemo-nos. O texto não está dizendo que quando Jesus Cristo cair na compreensão da sua mente, e você entender quem
Jesus Cristo é, e você for selado com o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo se tornar, ou tornar você a habitação dele, você vai passar a amar o próximo de forma absurda e promover a paz em todos os lugares. Ele vai dizer, escuta, na hora que você compreender quem Jesus Cristo é, e o Espírito Santo te selar como filho dele, se esforcem para manter o vínculo da paz. Porque esta é a marca do cristão, aquele que se esforça para manter o vínculo da paz, e tudo quanto que faz, conduz à edificação mútua. Mas há um esforço. Esforço. E o triste é que numa comunidade como essa, a gente ainda continua enxergando muito da atuação do diabo quebrando a unidade. Muito. Da mesma forma como os valores deste mundo, que chegam e dizem o seguinte, escuta, se esta relação não te produz prazer, ou não te traz prazer, troca. É mais fácil trocar. E o que a gente aprende é que todo relacionamento gera intimidade, e toda intimidade gera conflito. O ser cristão de fato, não é trocar o relacionamento, mas é aprender a administrar o conflito, se esforçando para manter o vínculo da paz e promover edificação a todos. Cara, a gente não está convivendo bem, a gente não está batendo, parece que o meu santo não bate com o seu, né? Pois bem, eu agora vou fazer de tudo para que o meu santo e o seu santo caia por terra, mas o Deus Santo seja a ligação entre nós, e haja paz e edificação, porque eu não posso dar lugar ao diabo, e nem satisfazer os princípios deste mundo, e principalmente a inclinação da minha carne, que gosta do que o diabo está propondo, e aceita o que o mundo está propondo, e digo, beleza, eu vou quebrar minha relação com você. Uma igreja não pode ser assim. Um grupo pequeno não aceita esse tipo de coisa. Um líder de grupo pequeno é aquele que é exemplo na promoção da unidade, da paz, da edificação. É o cara que não tem problema nenhum com ninguém. Pelo contrário, o que depender de mim, eu tenho paz com todos. Porque eu entendi que ser cristão é um esforço para a manutenção da paz. É um esforço. Eu vou pagar o preço, mas eu quero você perto de mim. Por isso, a construção do acolhimento é entender que aonde havia morte, porque Efésios 2 diz que ele nos deu vida estando nós mortos, segundo o diabo, o príncipe deste século, segundo os valores deste mundo e segundo a inclinação da nossa carne. O princípio do acolhimento é a promoção da vida. Dentro de uma comunidade como essa, o que nos distingue de qualquer outra é a vida que existe entre nós. Por isso eu gosto bastante da citação do Ray Stedman, que era um pastor, que diz que é o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. Existem organizações, existem clubes, existem sociedades, existem fraternidades, que estão muito mais preocupadas em qualquer outra coisa. Uma comunidade como a igreja, ela tem que estar preocupada na promoção da vida. Eu tenho que tirar tudo aquilo que promove morte, e não aceitá-lo, não recebê-lo, não acolhê-lo, é matar a nossa relação. Por isso que Jesus ensinou, dizendo, o que é que a lei diz? A lei diz que você não pode matar, mas se a justiça de vocês não for muito, mas infinitamente superior à dos fariseus e escribas, que vivem de acordo com a lei, não matam, se vocês não viverem de forma diferente, vocês não entrarão no reino dos céus.
ninguém vai herdar a vida eterna. Porque a marca daquele que é salvo de fato e vive numa comunidade daqueles que são salvos, é aquele que promove vida. Promove vida. Por isso que eu gosto de acrescentar a definição, que por causa da graça e pela graça, acolhimento é abrir espaço para alguém, que você não precisa abrir espaço para promover a vida. Porque o que Jesus nos ensinou foi que a lei diz que nós não podemos matar. Mas se no nosso coração já intentarmos o mal para alguém, a morte já foi aplicada nessa relação. E a nossa justiça tem que ser muito mais superior, que vai além das intenções. E o acolhimento é promoção de vida. É promoção de vida. Você pode pegar os sinais vitais e eles são fortes, porque eu aceito você do jeito que você é e você me aceita do jeito que eu sou, porque fomos aceitos pela mesma pessoa, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Por isso entramos na terceira parte. Qual é a prática do acolhimento? Eu entendi que acolhimento tem um fundamento, tem uma construção. Eu entendi a definição, mas como é que eu pratico? O texto é claro, ele dá a maneira como nós podemos praticar. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou. Ponha uma coisa na sua cabeça. Se não for da mesma forma como Cristo os aceitou, você precisa aceitar a Cristo. Porque o cristianismo tem um preço altíssimo. Ele é pela graça. Nós fomos aceitos. Mas a partir do momento que eu fui aceito, eu tenho que aceitar. Da mesma maneira como Cristo nos aceitou. Da mesma maneira. Tem um outro texto que acrescenta, Romanos 15, de 1 a 3, diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Como é que eu pratico o acolhimento? Eu pratico o acolhimento da mesma forma, da mesma maneira que Cristo praticou. É assim. E como ele praticou? Ele era mais forte, mas ele suportou as fraquezas e não tentou agradar a si mesmo. Pelo contrário, quando você lê o texto de Romanos, Paulo diz o seguinte: escuta, tem gente que tem convicção e é certo que pode comer carne, e ele come carne no dia que ele quiser, como ele quiser, e a carne que ele quiser. Isso não está errado, porque é uma coisa entre ele e Deus, que ele coma carne. Tem gente que bebe vinho, e não há proibição de beber vinho. Pelo contrário, o Paulo diz aos romanos que quem quiser beber vinho e tiver a convicção de que isso não é errado, pode beber vinho à vontade. Paulo diz, tem uns que adoram no sábado, e não há problema de adorar no sábado. Como tem outros que adoram todos os dias, também não há problema da adoração todos os dias. Você tem que ter convicção, e se a sua consciência não o acusa, faça de forma livre, porque este é um problema entre você e Deus. Mas tem algo mais. Se você escandaliza o seu irmão, você tem que parar de comer, você tem que parar de beber, e você tem que parar de trabalhar no sábado. Porque vocês que são fortes na fé, vocês têm que acolher os fracos na fé. Porque é responsabilidade de você que é mais caminhado com Deus. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Como é que eu pratico o acolhimento? Eu pratico o acolhimento
como Jesus Cristo praticou. Tem muita gente que chega para mim e diz: eu perdoo o fulano de tal, mas esse fulano de tal nunca mais entra na minha casa. Eu quero dizer para você: converta-se a Jesus Cristo, para que Ele não tenha que chegar para você um dia e dizer: porque você nunca me aceitou e entendeu que eu te aceitei, e porque eu te aceitei, você precisava aceitar, então você não será aceito por mim na vida eterna. Isso continua sendo orgulho, egoísmo, uma pessoa ensimesmada, não entendeu a graça de Cristo e precisa sim se quebrar diante da graça de Cristo, ir lá pedir perdão para aquele irmão e dizer: eu te recebo do jeito que você é, eu quero te edificar, eu quero abrir mão dos meus princípios e valores, porque foi isso mesmo que Deus fez por mim, pois também Cristo não agradou a si próprio, pelo contrário, pagou o preço de me ter na sua presença. A prática do acolhimento é praticar como Cristo praticou. Por isso, se nós tivéssemos que definir acolhimento, nós diríamos que por causa da graça e pela graça, acolhimento é abrir espaço para alguém que você não precisa abrir espaço, para promover vida, como Cristo fez por você. Isso é acolhimento. É assim que a gente recebe, porque foi assim que nós fomos recebidos. E porque fomos recebidos assim, nós praticamos o que Cristo fez. Que Deus tenha misericórdia e que Ele abra o teu entendimento, quebre o seu orgulho, para que esta igreja seja conhecida, não por aquilo que ela faz, mas como uma comunidade de fato, de verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Vamos orar? Tem alguém no seu coração que você precisa refazer a amizade? Que você continua carregando uma bronca e uma raiva, que você não o aceita e por isso você não o acolhe? Jamais abriria a porta da sua casa para eles? Pois bem, se você não sabia, eu quero que você saiba. Isso não vem de Deus. É obra do diabo. Está doido para tripudiar na sua vida, para fazer com que os valores que você tem aí interno, que são contrários a Deus, sejam vitoriosos. E por causa disso, a tua unidade com Cristo cai por terra. Por isso, leve esse assunto a sério. Coloque isso no seu coração. Traga isso para você e diga: Cristo é maior e eu preciso permitir que Ele seja maior na minha vida do que qualquer preconceito que eu tenho. Eu quero deixar você orar um pouco e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida.